Lembrem-se que o problema é o pecado. O problema é sempre o pecado. A única maneira de você ter paz com Deus é se o pecado for retirado. E a palavra diz lá em João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que quando é entregue como sacrifício, ele literalmente retira o pecado do mundo. Aquilo que nos afastava de Deus, não afasta mais, porque aquilo não existe mais. Quando Jesus morre naquela cruz, ele literalmente paga pelos nossos pecados. Isso é uma coisa que eu não entendia muito bem antes de estudar mais a fundo a Bíblia e teologia. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê que Jesus morre naquela cruz, ou achamos que quando ele morre, então ele dá uma oportunidade para que nós sejamos salvos. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro que quando Jesus morre naquela cruz, ele literalmente paga. A gente pode até pensar como se fosse uma transação econômica. Ele dá o valor que era cobrado pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer para tirar o teu pecado. Se não for você, será outro. E este outro foi Jesus Cristo. Quando ele derrama o sangue na cruz, ele tira literalmente o pecado que era teu. E ele paga esse pecado. Por que isso é importante entender, meus irmãos? Porque quando nós entendemos que o nosso pecado foi pago, significa que os pecados do passado foram pagos, que os pecados do presente são pagos e os pecados do futuro são pagos. Isso é a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. É claro que isso não pode deixar a gente achando que a nossa vida pode ser de qualquer maneira. De maneira nenhuma. Porque ele morre pelos seus, e os seus entendem e querem agradá-lo. Mas a palavra diz que quando ele morre, ele literalmente paga pelos nossos pecados.